Graça e paz, povo. Vamos lá, vamos ser breve. Tem dias que o silêncio de Deus é a melhor resposta. Não corremos no tempo, mas esperamos Ele nos tratar. É bem melhor assim. Tem dias que não temos palavras, lágrimas já não temos, choro já acabou, pois a noite passada já levou. Esperar o povo chegar. Mas eu sei, você já passou por isso, mas entenda uma vez, vai passar. Parece estamos sozinhos, mas em todo tempo ao nosso lado o Senhor está dizendo: filho meu, espere mais um pouco, essa fase vai passar. Está cuidando de tudo, espere mais um pouco. Está cuidando de tudo, sorria para mim. Sou teu Deus, nunca te deixei. Atravesse esse Jordão e cante o hino da vitória, e olhe para o que passou. Você é vencedor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a honra, a glória para todos sempre. Amém, graças a Deus. Pai, nós iniciamos esse domingo, ó Deus, essa live desse domingo, 8/8/2021, glorificando o teu nome, Pai, para que seja feita aqui, por intermédio dessa live, a tua vontade, Senhor, e o seu querer. Em nome de Jesus, Pai, te entrego a vida de todas as pessoas que já se conectaram por intermédio desse aparelho telefônico. Fala com elas, Senhor. Deixa o teu Espírito agir. Dê legalidade para que ele possa trabalhar em nossas vidas. Te agradecemos e te oramos em o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém, graças a Deus. Vamos glória a Deus. A palavra do Senhor nessa tarde, meu irmão, está em Mateus 14. Mateus 14, versículo de número 22. Desde já quero parabenizar todos os papais que estão visualizando e que vão visualizar futuramente essa live.
Deus abençoe a vida de vocês. Deixa eu botar aqui a palavra para quem estiver chegando. A gente vai ser bem breve. A palavra do Senhor tem como título: Jesus anda por cima da água. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre 3 e 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados, exclamaram: "É um fantasma, meu Deus!" E gritaram com medo. Neste instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, manda que eu vá andando em cima da água até que eu chegue ao Senhor." Aleluia. E respondeu Jesus: "Venha." Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu um forte vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, essa palavra aqui, ela é uma palavra que ela é muito edificante. E ela também vai confrontar um pouquinho com a sua vida espiritual, com o seu chamado. Entendemos aqui algo muito interessante, que sem Jesus no barco, os discípulos não conseguem chegar ao seu destino. Vou repetir. Quando Jesus ele não está no barco, nós não conseguimos chegar ao nosso objetivo. Vou entender, vamos simplificar melhor. A Bíblia vai dizer que Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco, né? Enquanto ele despedia a multidão essa que Jesus, há um tempo atrás, antes dessa palavra, Jesus ele vinha curando, batizando, libertando, multiplicando, fazendo acontecimentos extraordinários. Com isso, chamou a atenção de muitas pessoas que andavam próximo a Jesus,
para saber se verdadeiramente o que ele fazia era algo verdadeiramente de Deus sobrenatural ou era falcatrua. E outras pessoas andavam com Jesus porque verdadeiramente sabia que ele era o Filho do Deus Altíssimo enviado, o Messias. Mas também tinha aquelas pessoas que andavam com Jesus porque sabia que ele fazia uma multiplicação ali, uma multiplicação aqui. Pois bem, depois de dispersar essa multidão, a Bíblia vai dizer que Jesus ele sobe para o monte para ter uma intimidade à parte com o Pai. Enquanto isso, os discípulos capina para mar dentro do seu barco. Mas observe-se que Jesus está no monte e os discípulos estão no mar. Aleluia! Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Então, automaticamente, por Jesus não estar na mesma embarcação com os discípulos, a prova vai vir. O desespero vai vir. As lutas vão vir. O vento vai soprar. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mas com permissão dele. Por quê? A Bíblia não vai dizer que os discípulos foram sem Jesus mandar. A Bíblia vai dizer que logo depois Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lago oeste, enquanto ele dispersava aquela multidão. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Mas eu entendo aqui que quando Jesus ele vá ao monte para ter uma intimidade com o Pai, eu não estou dizendo que o monte é um lugar sagrado. Eu não estou dizendo que o monte é um lugar que você deve viver enfurnado para ter uma intimidade com o Pai. O monte não é sagrado. Somos nós que santificamos o monte. Louvado seja o nome do Senhor. Até porque Jesus, em Mateus capítulo 6, ele falou que quando você quiser ter uma intimidade com ele, ele não manda você subir um monte. Ele manda você entrar no teu quarto, fechar a tua porta. Louvado seja. Não estou aqui levantando bandeira falando também que subir o monte é errado. Eu mesmo, quando subo o monte, eu vou, me desligo do mundo natural e me ligo somente no sobrenatural. Vou pro meu cantinho, oro, agradeço e desço. Não fico fazendo rodeio, procurando profecia, enfim. Jesus, ele tem uma intimidade com o Pai no monte. E ele, sabendo que os seus discípulos iam passar prova, porque nós servimos a um Cristo, a um Deus onisciente. Ele entende e sabe o que você e eu vamos passar daqui a uma hora. Ele sabe o que eu e você vamos enfrentar daqui a uma semana. Ele sabe o que nós estamos para passar, o que temos para passar daqui a um mês. Nós servimos um Deus que sabe de todas as coisas. A verdade é essa. É nós que muitas das vezes achamos que sabemos demais. E quando a gente vai ver, não precisa de Jesus não. Aqui eu me viro, quebra a cara. Lembra de Pedro? Pedro era um excelente pescador. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas quando ele vai para a área que ele conhece, a luta vem. O problema começa a acontecer. Mas se ele é pescador, ele não consegue sair do problema que ele entrou? Ainda na sua área? Não. Ele chama quem? Jesus. Então muitas das vezes, meu irmão, nós temos que parar com esse complexo de superioridade. Achar que nós podemos fazer tudo sozinho, sem contar com a ajuda de ninguém. Deixa eu te falar. Pra frente, sozinho você nunca vai. Você sempre tem que estar unido com alguém. A Bíblia manda andar em dois, porque se um tiver fraco, o outro levanta, o outro fortalece, o outro ajuda, o outro... Lembra de Moisés? Moisés, o povo de Israel lutando contra os Malequitas. O que a Bíblia vai dizer? Que Moisés, quando levantava o seu braço, o povo prevalecia. Enquanto Moisés estava com o braço levantado, Israel olhava para o alto do cume e via Moisés com o braço levantado. E o que acontecia?
a vitória estava perto, o povo tinha mais força para chegar. Mas quando, a Bíblia vai dizer que quando os braços de Moisés se cansavam, eles entendiam que eles estavam sendo dominados pelos ismaeliquitas. Automaticamente eles estavam perdendo a batalha. Então o que Deus faz? Levanta Arão e Hur para subir ao alto do cume, para levantar e apoiar os braços de Moisés. Automaticamente, o povo que estava sendo sugado, ao olhar para o alto do monte, vê Moisés com seus 2 braços levantados, eles sentem que a vitória está perto novamente. Então eles começam a batalhar. É assim que Deus trabalha, no momento de mais dificuldade na nossa vida. Quando a gente pensa que está perdendo a batalha, Ele fala, olhe para o alto, olhe para o monte, é de lá que vem o teu socorro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nessa passagem aqui, se nós atentarmos para quem estava no monte, era Jesus Cristo. E é de quem vem o nosso socorro? De Jesus Cristo. Então, a Bíblia vai dizer que os discípulos eles entram no barco. E a Bíblia vai dizer que o mar estava totalmente revolto. Onda batendo para lá, onda batendo para cá. E o vento soprando dos 4 cantos. E o desespero tão grande. E o que acontece? A Bíblia vai dizer que naquele momento o barco já estava no meio do lago. E as ondas batiam com força. Ei, deixa eu te falar, quando você obedece à ordem de Jesus, pensa que tudo vai ficar às mil maravilhas, não. A obediência, ela gera, como nós falamos domingo passado, a obediência gera raiva, a obediência gera ira, a obediência gera inveja. Lembra de Estevão, quando falamos domingo passado de Estevão, fazia tudo o que o Senhor mandava ele fazer. Diácono exemplar, primeiro mártir da igreja primitiva cristã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E por ele fazer aplicadamente a obra do Senhor com zelo, com gosto, com prazer, incomodou. A sua pregação começou a incomodar o sistema, então se levantaram contra ele. Louvado seja o nome do Senhor. Assim não foi diferente na vida dos discípulos. A Bíblia vai dizer que quando eles vão para o mar, a onda, começa, a onda batendo no barco, para lá e para cá. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele momento, a onda batia com força e o vento soprava contra ele. E já de madrugada, entre 3 e 6 horas da manhã, louvado seja o nome do Senhor, Jesus foi até lá. Olha que coisa linda. Meu irmão, olha que coisa linda. O salmista vai dizer em Salmo capítulo de número 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar ajuda, mas também não vai faltar luta. Não vai faltar apoio, mas também não vai faltar desonra. Não vai faltar suporte, mas também não vai faltar vento. Tá entendendo? Peso e medida, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Jesus, ele sabendo da dificuldade que os seus discípulos estavam enfrentando, ele resolve aparecer. Louvado seja o nome do Senhor. Nota-se que Jesus não aparece quando ele entra no barco devagarzinho. Jesus aparece quando o mar está revolto, no momento de desespero. Sabe para quê? Para dizer, eis que estou aqui. Eis que eu posso te ajudar. Eis que eu estou no controle de tudo. Sabe o que acontece, meu irmão? Eu posso sentir como se o Senhor estivesse ministrando, assim, bem no íntimo da minha vida. Quando no momento de mais dificuldade da minha vida, sabe? Porque o inimigo é assim, olha só. O inimigo, ele vê que quando você está no momento de fragilidade, o inimigo sabe que quando você está no desespero, ele se aproveita. Por quê? Porque ele é covarde. Ele aproveita o teu momento de fragilidade e age. Por isso que tem pessoas que se matam. Por isso que tem pessoas que pulam de prédios, sabe? Por isso que tem pessoas que tiram a vida das outras. Certa feita eu estava vendo uma reportagem de um jovem que esgoelou, cortou a garganta da menina, matou a menina. E perguntaram para ele por que ele fez aquilo. Ele falou, não sei. Por quê? Ele estava num momento de fragilidade. Tinha saído da igreja, tinha abandonado Jesus, não queria mais saber de obra do Senhor. Então o inimigo aproveitou e entrou.
A Bíblia vai dizer em Lucas que quando o Espírito Santo ele sai, quando Jesus não está mais na vida da pessoa, o inimigo que foi expulso em outrora, ele volta, acha a casa limpa e chama mais 7. A bagunça foi completa. Então eu me lembro que quando eu estava no momento de fragilidade da minha vida, os pensamentos começam a vir na tua mente. Você começa a pensar coisa que não existe, ver coisa que não existe, ouvir coisa que não existe, sabe? Criar coisa que não existe. Isso é o quê? O inimigo. Paulo vai dizer em Gálatas 5,16 que há uma guerra espiritual. O inimigo e o anjo. A carne e o espírito. Ambos gladiando para que façam a vontade de um ou de outro. Isso é a batalha espiritual. Lembra de Daniel? Daniel, quando foi receber a sua bênção, demorou 21 dias para que a bênção chegar. Por quê? Porque o príncipe da Pérsia estava embarreirando a bênção dele chegar. Então Deus ele envia Miguel, o anjo, o arcanjo, que batalhou com o príncipe da Pérsia para poder liberar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o príncipe da Pérsia não queria deixar que Gabriel, o anjo mensageiro, o arcanjo mensageiro, chegasse com a bênção para Daniel. Então Deus libera arcanjo Miguel para poder ir e combater. Então, irmãos, o que eu quero te dizer por intermédio desse rodeio que eu fiz é que Jesus ele sabe quando o mar está revolto na tua vida. Jesus ele sabe quando as ondas estão batendo forte. Jesus ele sabe o momento de dificuldade que tu está passando na tua casa. Jesus ele entende o teu coração quando você está angustiado com situação que está te remoendo por dentro, fazendo você quase ir a pique. Aí sabe o que ele faz? Ele aparece. Jesus ele aparece no momento de mais dificuldade da tua vida. Jesus ele aparece. É assim na vida de muitos. Muitos estão na festinha, no oba-oba, tudo bonitinho, não tem faltado nada. Cadê Jesus? Mas quando a prova começa a vir, quando começa a faltar, quando se começa a fechar, aí Jesus aparece. Eu tenho o hábito de dizer que as bênçãos, elas te afastam do Senhor. E as lutas, as provas, elas te aproximam dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os discípulos naquele momento, dentro daquele barco, eles estavam totalmente desesperados. Imagine, contabiliza a situação. Você já viu aquele filme chamado Náufrago com o Tom Hanks? Quando ele vai tentar fugir da ilha e a onda vem, blá, blá, quebra tudo, e aquela bolinha Wilson cai. Quando aquela bolinha cai daquela jangada, meu Deus do céu, nossa. Tá entendendo? Ele tenta fugir daquela ilha e não consegue. Por quê? Porque a onda fica forte, o vento sopra forte, né? E ali ele bota uma vela, né? Para tentar fazer com que o vento impulsione. Mas você vê que a dificuldade é muito grande. Assim foi na vida daqueles discípulos, sem comparar, mas trazendo uma tipologia para entendimento da tua vida, no que eu tô querendo te falar. Então, a Bíblia vai dizer que naquele momento de desespero, o que pensam os discípulos? O que pensa você no momento de desespero? Você olha para um lado, vento. Olha para o outro, luta. Olha para frente, batalha. Olha para trás, não tem como. E aí? O que você faz? Jesus, ele entende o teu coração. Jesus, ele sabe do pensamento. A Bíblia diz que o Senhor, ele não dá nada além do que você não é capaz de suportar. Se o Senhor sabia que os discípulos estavam no seu limite, ele aparece. Sabe para quê? Para tocar o fardo, para trocar o fardo, tirar o teu e trocar pelo dele, que é leve e suave. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele aparece não quando o mar está calmo, mas sim quando o mar está revolto. Jesus, ele demonstra amizade para com você. O verdadeiro amigo mesmo é no momento de que nós mais precisamos, ele aparece. Jesus Cristo. E outra, não te joga na cara quando te ajuda. E outra, não dá na tua face a ajuda que ele está prestando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Pedro, naquele desespero, eu entendo.
ele pensa que é um fantasma. Porque se um lado do outro não tem nada, meu irmão, eu acho que a gente não tem noção. Eu acho que o pessoal da Maria Mercante, o pessoal das plataformas, né, que vivem aí no mar, quando pegam o mar revolto. Eu tenho um filme também, Mar em Fúria. Tem um filme chamado Mar em Fúria. Esse filme aí, meu irmão, nossa, também mostra mais ou menos o que a gente está querendo explicar. Porque são pessoas que estavam no meio de uma embarcação e quando veio gente, eles estavam em navio, praticamente um navio de pequeno porte. E aqui os discípulos estavam num barco. Um barco, a primeira onda joga para o lado, acaba. Mas eles se esqueceram que quem manda na onda estava ali. Quem controla o vento estava ali. Quem controla a tempestade estava ali. Era Jesus Cristo. Então, meu irmão, vai ter coisas na tua vida que o Senhor vai permitir, sim, para ver se você é o mesmo servo fiel da luta quando estiver na bonança. E o mesmo servo fiel, a Bíblia vai dizer, o salmista vai dizer que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos os livra. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então Pedro, desesperado, ele olha, visualiza o homem de branco chegando ali, ele fala, meu Deus, é um fantasma. Contempla, contabiliza. Até eu achava que era um fantasma, até eu imaginaria que seria um fantasma. Quando ele olha Jesus, e Jesus, olhando de longe, estende a mão e Pedro fala, não, é um fantasma. A Bíblia vai dizer que eles gritavam, fantasma! Meu Deus do céu. Imagine a situação. Fantasma! É o que a Bíblia está dizendo. Conjecturando. A Bíblia está dizendo isso. Os discípulos pensavam que era um fantasma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus falou, não tenha medo, sou eu. Não tenha medo. Eu me lembro uma vez que eu estava orando no quarto, e ali eu vinha as lágrimas, porque o vento estava forte. As ondas estavam contrárias. E ali eu estava chorando, sentado na cadeira, e daqui a pouco eu senti a mão no meu ombro. Eu não esperava, tomei aquele susto, e meu filho falando, eu tô aqui. Eu desabei. Eu entendi que o próprio Senhor estava usando meu filho para falar comigo. Calma, eu tô aqui. É assim que o Senhor faz. Talvez você esteja dentro desse barco, passando por essa tempestade, por esse mar forte, por esse vento que não para de soprar. E talvez Deus hoje, nessa hora, talvez não, eu tenho certeza que Deus está me usando para falar isso para você. Estou aqui. Jesus, ele está no controle. As lutas, elas te causam experiências e lembranças. Como assim? Eu vou te lembrar. Lembra aquela outra hora que você passou pelo mesmo reflexo, pela mesma situação, e hoje você está me vendo? O que isso acontece? Não foi você que saiu dela sozinho. Foi Deus que te livrou. Sabe aquele UTI que você passou? Sabe aquela situação daqueles comprimidos descendo e não descendo, aquelas dores que ia e voltava, esse sangue que jorrava? Sabe por que você está me vendo hoje? Porque Deus te livrou. Eu me lembro que não era nem para mim ter nascido. A base de ferro. Uma situação totalmente constrangedora. Jogaram éter na minha mãe como se fosse álcool, água. Molhava. Uma situação totalmente desesperadora. Nasci verde igual um abacate. Estou aqui. Por quê? Porque o Senhor me livrou. Minha mãe também me ouve, me vê. Por quê? Porque o Senhor livrou. Você que me vê, você que me ouve, Jesus te livrou. Quanto lamaçais do pecado Jesus te firmou? Firmou os teus pés na rocha, te tirando de lá. Porões de rato que você vivia, Jesus te tirou de lá. E isso, 1997 para 98. Lembra dessa situação desagradável que você vivia? Jesus te tirou de lá. Se hoje você está me vendo, é porque Jesus, ele te deu um livramento. Louvado seja o nome do Senhor. Sem contar os livramentos que nós nem percebemos.
A Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao meu respeito, ao teu respeito. A Bíblia diz em Salmo 91, o Senhor dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. Para quê? Para te livrar de todos os quê? Os teus maus caminhos. Sabe o que é os teus maus caminhos? É as ciladas, as afrontas, as arapucas que o inimigo separa e prepara contra a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus fala, Pedro, sou eu, vem aqui. Sabe o que eu entendo com isso? Que na caminhada do barco até Jesus, se você desfocar, acontece o que aconteceu com Pedro. A Bíblia vai dizer que sentindo um vento forte, Pedro ele afunda. Sabe o que eu entendo com isso? Que quando Jesus te chama para ele, se você se desfocar dele, certa feita, um amigo meu, é antiético contar testemunho dos outros não, mas eu vou falar para edificação e para conjecturar e fazer uma tipologia do que nós estamos falando aqui. Ele falou que o pastor dele fez um gabinete com ele e o jovem reclamou, mas eu não estou conseguindo ter foco na reunião e na palavra. O pastor falou, não está tendo foco porque na hora da palavra, você ao invés de ouvir Deus, você fica afinando o teclado, você fica afinando a guitarra, o violão, você fica conversando, você olha a mensagem. Aí o jovem falou, não, mas pastor, eu não faço isso não. Ele faz e eu vou te provar. E o jovem... Aí no próximo culto, o pastor pega o jovem e dá para ele uma bandeja com 3 copos de água, faltando 1 centímetro para transbordar o copo. E o pastor fala assim, ó, eu quero que você dê 5 voltas na igreja, sem deixar cair uma gota dessa água do copo. E o jovem falou, ah, pastor, aí é mole. Sabe o que aconteceu? O jovem deu as 5 voltas na igreja e não derramou uma gota de água do copo. Sabe por quê? Porque ele focou nos copos que eles estavam levando na bandeja. Porque se ele presta atenção no caminho, se ele presta atenção nas pessoas, se ele presta atenção no ministério de louvor, talvez o copo chegaria até vazio no completar da 5ª volta. Sabe o que eu entendo com isso? É que quando Deus te chama, é que quando Jesus te chama, se você alimentar o seu foco para calúnia, para fofoca, para mentira, para disse-me-disse, para coisas que não provém do reino de Deus, você vai afundar. É isso que acontece. Mas quando nós mantemos o foco naquilo que nós temos como responsabilidade, você consegue chegar até o objetivo final, sem que nada te aconteça. Jesus ele chama Pedro, e Pedro afunda num determinado... Segundo alguns estudiosos, eles chegaram à tese de que Pedro andou por cerca de 9 segundos fora do barco até o afundar. E nota-se também que quando Pedro afunda, a ajuda não vem do barco. A ajuda não vem de quem esperava. A ajuda não vem de quem ele achava que viria ajuda. A ajuda veio de longe. A ajuda veio de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Até porque maior ajuda do que isso não existe. E maior das maiores foi a morte na cruz por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Foi isso que Jesus fez. Simplesmente, no momento que ele afundou, a mão estendida não foi do barco. A mão estendida não foi de dentro das águas. A mão estendida foi de quem estava sobre as águas, no controle de tudo. Jesus Cristo. Foi o que ele fez. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus fala, ao falar venha, Pedro saiu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Porém, sentiu forte vento e ficou com medo. Meu irmão, a gente entende que quando você vai à direção de Cristo, você vai sentir o forte vento. Sabe por quê? Porque o mundo vai tentar fazer de tudo para te desfocar. Lembra do jovem obreiro que eu te falei da bandeja de água?
Eu esqueci de acrescentar um algo. Enquanto ele levava a bandeja, o pastor propositalmente pediu para que ficassem chamando ele. Pegou a visão? Ele levava a bandeja, sabe? Aqui, igual, vou conjecturar, igual aqui, essa xícara, ó, cheia d'água. Enquanto ele andava, as pessoas ficavam: Paulo, tu tá feio, a tua roupa tá esquisita, a tua barba não tá legal, cara, cortou o cabelo feio, tá sem terno, tu não tá orando, se você for... mas ele... Já era, derramou. Agora, se você tiver, enquanto mentiroso, falso profeta, não tem ninguém assistindo essa live agora, você não sei o que, amém, glória a Deus, meu alvo é Cristo, você chega até o final. É isso aí, é simples assim. Louvado seja o nome do Senhor. Socorro! Gritou Pedro. E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé. Sabe por que Jesus falou isso? Porque nós levantamos a nossa mão, entregamos a nossa vida ao Senhor. E quando você foi imergido naquelas águas no seu batismo, você falou assim: eu prometo ser fiel, aumentar minha fé, não diminuí-la, crendo em Ti e Te entregando todos os meus propósitos ao Senhor, meu único. Enfim, feito isso, Jesus ele recorda: homem de pouca fé, por que duvidou? Sabe o que eu entendo? Que Jesus ele está no controle de tudo, nada foge do controle dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez você tenha perdido algo aí da tua mão e está achando que o Senhor tenha te punido. Mas na verdade não, Ele te tirou para te preparar para algo maior. Louvado seja o nome do Senhor. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que duvidou? Então os dois subiram no barco. Olha aqui, a cereja do bolo, hein? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Sabe por que teu barco está com vento forte ainda? Porque Jesus ainda não subiu nele. Convida Jesus para tua casa. Convida Jesus para entrar no teu barco. Convida Jesus para entrar na tua vida. Porque esse vento se acalma. Essa tempestade ela se cessa. Louvado seja o nome do Senhor. Então os dois subiram no barco e os discípulos adoraram a Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Eu quero orar pela tua vida, em o nome de Jesus. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pela vida dessas pessoas que conseguiram visualizar. Pai, seja com eles, ó Deus. Ajude, meu Pai, essas pessoas no momento de dificuldade, meu Deus, para que eles não venham sofrer nenhum reflexo, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço e oro também nessa tarde. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Quem crê, diga amém. Eu vim aqui Me arrepender. Aleluia. Vim deitar minha glória no pó. Eu vi a dor. Eu vi a dor que te causei. Quantas vezes te crucifiquei. Deus abençoe sua vida. Até domingo que vem. Feliz Dia dos Pais para vocês. Domingo tem culto. Hoje tem culto. Não deixe de ir. Tchau. Ore por mim. Ministério Pastor Paulo Tavares. Visita lá no YouTube. Se inscreve lá. Tchau.